Hey, você! Seja muito bem-vindo ao canal de criptomoedas do Investidor Sardinha. O criador da Binance foi condenado a 4 meses de prisão lá nos Estados Unidos. Muitos afirmaram que Changpeng Zhao, o famoso CZ, se deu bem, já que Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, recebeu uma pena de 25 anos. Mas por que diabos o CZ pegou apenas 4 meses de prisão e o SBF, o Sam Bankman-Fried, 25 anos? Vem aqui comigo que eu vou te contar toda essa fofoca envolvendo a prisão de duas figuras que já foram consideradas titãs na indústria de criptomoedas. Chama a vinheta aí, ó. Abre aspas. É melhor pedir perdão do que permissão quando se trata de cumprir a lei. Fecha aspas. Foi isso que o fundador da Binance disse uma vez para sua equipe. E de fato, isso fez toda a diferença no caso de CZ. E daqui a pouco você vai entender exatamente o motivo do porquê que eu tô falando isso. Para quem não sabe, a Binance é simplesmente a maior exchange do mundo. A empresa lucra com as taxas das negociações dos clientes, principalmente nas épocas de boom das criptomoedas. Só em 2023, a empresa disse que adicionou 40 milhões de novos usuários na plataforma, um aumento impressionante de 30% em relação a 2022. Com isso, as participações dos clientes na Binance aumentaram para mais de 100 bilhões de dólares. Eu relatei tudo isso para você entender a relevância desse caso, já que estamos falando de peixes grandes, ou melhor, de baleias do mercado criptográfico. Bom, essa história da prisão do ilustríssimo Changpeng Zhao, o CZ, ganhou grandes proporções lá no ano passado, exatamente um ano após o colapso da FTX. No caso, a maior corretora do mundo assumiu a culpa por infringir as leis de lavagem de dinheiro lá dos Estados Unidos. Mas esse caso é um pouco mais antigo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou as investigações em 2018, quando verificou que a Binance fez envio de dinheiro não licenciado, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais. A empresa também era alvo da SEC por violação da Lei de Valores Imobiliários e da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities por oferta irregular de derivativos. Bom, a Binance e o CZ não tiveram como fugir e em novembro de 2023, Zhao e sua empresa admitiram ter burlado as regras contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos. Tanto a Binance quanto o CZ fizeram um acordo com a justiça norte-americana para acabar encerrando a investigação. O acordo era simples e ao mesmo tempo milionário. A Binance teria que pagar a bagatela de 4,3 bilhões de dólares para fechar o caso e parte do combinado previa a saída de Zhao como CEO da exchange. Ao todo, foram 3,4 bilhões de dólares pagos para a rede de repressão a crimes financeiros e 968 milhões de dólares pagos ao Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Muitíssima grana, né? Mas não acaba por aí. Zhao, além de deixar o cargo, também pagou uma multa de 50 milhões de dólares. Após admitir os erros e pagar essa gentil bagatela, que convenhamos não fez nem cócegas em quem tem um patrimônio estimado de 33 bilhões de dólares, CZ ficou à espera da sentença. Durante todos esses meses, o papo era de que ele pegaria no máximo 18 meses. Enquanto isso, a defesa alegava que ele não tinha que ficar sequer um dia na prisão, já que tinha pagado aquela multa milionária anteriormente. O Departamento de Justiça surpreendeu ao pedir uma pena de 3 anos de prisão, alegando que a sentença ia servir como um exemplo para o mundo todo, e que o preço por violar a lei dos Estados Unidos deve ser significativo para punir CZ e alertar outros que estão tentados a construir fortunas e impérios comerciais violando a lei norte-americana. No dia 30 de abril desse ano, na semana atrasada aí, o juiz Richard Jones rejeitou o pedido dos promotores para que CZ cumprisse um mandato de 3 anos. Muito diferente disso, CZ foi condenado a apenas 4 meses de prisão. Antes de cunhar a sentença, o juiz culpou Zhao por colocar o crescimento e os lucros acima das leis dos Estados Unidos. Bom, mas quais crimes de fato foram cometidos pela Binance?
Os promotores relataram mais de 100 mil transações, digamos, suspeitas, tendo sido realizadas por grupos e aí editor, incluindo Hamas, Al-Qaeda e o Estado Islâmico. No caso do Hamas, eles usaram transações para angariar dinheiro para a resistência palestina. As ações da Binance também ajudaram na venda de conteúdo sobre crianças, que eu não vou entrar em detalhes para o nosso vídeo não ser penalizado, assim como no item anterior, que eu pedi pro editor colocar uns pezinhos aí, mas que você vai entender. E que a corretora recebeu grande parte dos lucros gerados por hackers que espalharam ransomware. O fato é que a Binance, além de facilitar a lavagem de dinheiro, era praticamente uma ferramenta da criminalidade. Agora, muita gente questiona a diferença entre a pena de SBF e de CZ. O Sam Bankman-Fried pode estar lá na casa dos 50 anos quando sair do Chilindró e provavelmente estará bem menos rico do que o CZ, que muitíssimo em breve vai estar por aí, novamente. Mas há uma grande diferença entre esses dois casos. No caso do SBF, ele foi preso em 2022, extraditado para os Estados Unidos, se declarou inocente, foi colocado em prisão domiciliar, preso novamente após alegações de intimidação de testemunhas, julgado em um processo de 6 semanas, considerado culpado e condenado a 1/4 de século de prisão, 25 anos. No caso de Zhao, ele foi acusado em 2023, se declarou culpado desde o início, foi autorizado a permanecer em liberdade sob fiança, foi condenado a 4 meses de prisão e, ao que tudo indica, ele não vai recorrer e se entregará para a polícia nos próximos dias. Isso é claro se ele já não tiver feito isso enquanto esse vídeo está no processo de ser gravado e ir pro ar. Ok? Lembra lá no começo do vídeo que eu citei uma frase do CZ que é melhor pedir perdão do que permissão quando se trata de cumprir a lei? Era disso que ele estava falando. Não é que apenas falar a verdade tenha o livrado de uma pena maior, mas em casos como esse, contribuir com a lei tira um grande peso na hora de decidirem a sentença. Desde o início, Bankman-Fried manteve a postura de que ele fez o que achava que era certo. Ele foi acusado de mentir sob juramento e de ter dado um testemunho evasivo. Além disso, o ex-CEO da FTX enfrentou 7 acusações de crimes gravíssimos relacionados à fraude de investidores e ao uso indevido de fundos de clientes. E como uma cereja do bolo, na época a FTX ainda foi simplesmente, misteriosamente, hackeada. Muito esquisito, né? O restinho dos fundos do rapado do pessoal. É impressionante. Eu não lembro de cabeça quanto que foi, não, mas impressionantemente, na época que estourou essas acusações, hackearam a terceira maior corretora do planeta Terra. Enquanto o CZ enfrentou uma acusação relacionada à falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro lá na Binance. Embora Zhao pudesse ser acusado de muito mais crimes, a justiça norte-americana não encontrou evidências suficientes para acusá-lo. Sendo assim, admitir a culpa em crimes leves foi uma forma dele suavizar toda a situação com a justiça. E isso é ressaltado pelo fato até do CZ ter nomeado um outro CEO para a própria Binance há um tempo atrás. Ele tentou se desvincular dessa imagem. Bom, o fato é que Bankman-Fried vai passar longos anos no chilindró que a FTX entrou em colapso, enquanto Zhao se livrou de um grandioso problema e mesmo com a gravidade das alegações e das confissões de culpa com a Binance, a empresa que Zhao construiu continua a prosperar e seu status como plataforma de criptomoedas mais importante do mundo sobreviveu a tudo isso. Com a condenação, CZ entra para a história por ser a pessoa mais rica a cumprir pena em uma prisão federal dos Estados Unidos. Caramba, um grande recorde. Coitado do CZ, hein? O crime dele foi amar demais. Brincadeira, amar, ó. Além de sua fortuna permanecer simplesmente intocada. Ele continua dono de uma fatia importantíssima da Binance e, claro, ganhando muito dinheiro. Vale a pena ir por Chilindró 4 meses, mas manter tudo que você conquistou e continuar um crescimento exponencial depois do Chilindró? Pergunte ao CZ. E assim, meus caros amigos, acho que finalmente acaba a novela do fundador da FTX da Binance. O da FTX, não, porque ele vai dormir no chilindró passando esse vídeo ou não. Vai ver o som na Zé Quadrado durante bastante tempo. Já o CZ deu o quê? A próxima estação do ano, capaz do cara tá solto por aí.
Se surgirem novos episódios dessas novelas, o que eu acho que não deve acontecer, aliás, deve sim, né? Pensa, olha o próximo episódio, o plot twist, Cesi é solto e o Sam Bankman-Fried continua lá, ó, comendo papinha e, sei lá, sem poder ver o sol. A gente traz mais atualizações aqui pra vocês, tá bom? Se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que eu conquisto a sua confiança na próxima oportunidade, ok? Valeu, fui!